Olá! Olha só que ironia interessante. Milton Friedman, que no Brasil muitas vezes é pintado como o grande vilão do liberalismo, é, na verdade, a inspiração por trás do Bolsa Família, um dos nossos programas sociais mais elogiados. Só que a mesma lógica que ele usou para combater a pobreza é totalmente ignorada na nossa política mais violenta, a guerra às drogas. A gente vai entender o porquê dessa contradição. E esse contraste fica bem claro aqui. De um lado, a gente tem a ideia do imposto de renda negativo, que deu origem ao Bolsa Família e ajudou a tirar milhões de pessoas da miséria. Do outro lado, a proposta de legalização das drogas, que foi totalmente rejeitada. E, bom, o resultado é essa guerra sem fim que mata milhares de pessoas todos os anos. É a mesma mente, a mesma lógica, mas aplicada de formas opostas, com resultados opostos. E aí, a gente chega na pergunta central, né? Por que o Brasil aceita essa lógica para lidar com a miséria, mas rejeita a mesmíssima lógica para lidar com a violência? Para a gente conseguir responder isso, a gente precisa primeiro entender como Friedman pensava. E tudo se baseia em três ideias fundamentais. Então vamos mergulhar nesses três pilares que sustentam toda a argumentação dele. Entender esses conceitos é a chave para decifrar por que ele defendia algo que, assim, à primeira vista, soa tão radical para muita gente. O primeiro pilar é o liberalismo clássico. Para Friedman, não tem nada mais importante que a liberdade do indivíduo. O papel do Estado nessa visão não é nos proteger de nós mesmos, mas sim proteger uns dos outros. Em outras palavras, o governo não deveria agir como um pai, sabe? Decidindo o que uma pessoa pode ou não fazer com a própria vida, desde que ela não esteja prejudicando diretamente outra pessoa. O segundo pilar é o que a gente chama de consequencialismo. E a ideia aqui é bem direta. O que importa são os resultados práticos e não as boas intenções. Uma política pode ter um nome lindo, tipo Lei de Proteção ao Trabalhador, mas se o resultado dela na vida real é mais desemprego, então, para Friedman, ela é uma política ruim. O que vale não é o que a lei promete, mas o que ela de fato causa. E chegamos ao terceiro pilar, a metodologia dele, a economia positiva. Para Friedman, a economia deveria ser como a física. Ela descreve o que é e não o que deveria ser. É tipo a lei da gravidade. Ela existe, a gente gostando ou não. Da mesma forma, existem leis econômicas que são imutáveis. E uma delas é, se o governo proíbe um produto que tem muita demanda, a economia positiva prevê com quase 100% de certeza que vai surgir um mercado negro. É uma consequência inevitável, não uma questão de opinião. Ok, com essas três ideias em mente, liberdade, foco nos resultados e leis econômicas, vamos aplicar a lógica do Friedman à proibição das drogas. É exatamente aqui que a análise dele mostra como, por mais irônico que pareça, a guerra às drogas acaba funcionando como um subsídio gigantesco para o crime organizado. Em 1989, bem no auge da guerra às drogas lá nos Estados Unidos, o Friedman escreveu uma carta aberta para o chefe da política antidrogas do governo americano. E ele começa com essa frase, que é uma citação poderosa de Oliver Cromwell, basicamente um apelo à humildade. Ele estava pedindo para o governo parar e pensar na possibilidade de que toda a sua estratégia de mais polícia e mais prisões estivesse fundamentalmente errada. E aqui está o passo a passo de como esse subsídio ao crime funciona. Primeiro, o governo proíbe o produto. Com isso, nenhuma empresa legal, nenhuma farmácia pode produzir ou vender. Segundo, o mercado inteiro é entregue na mão de quem? De quem topa correr o risco e usar a violência. Terceiro, a polícia reprime, o que diminui a oferta na rua. Só que a demanda continua a mesma, então o que acontece com o preço? Ele explode. E o passo final, esses preços super altos geram lucros astronômicos que financiam armas, corrompem autoridades e fortalecem as facções. É um ciclo vicioso que se alimenta sozinho. E qual é o custo dessa política para a gente? Bom, no Brasil, o IPEA estima um custo de 50 bilhões de reais. Por ano. E esse dinheiro não é só o que se gasta com polícia, com presídios. Ele também representa o custo das vidas que a gente perde. E todo o potencial produtivo que vai embora por causa da violência. É o preço que a gente paga para financiar uma guerra que, por essa lógica, é impossível de vencer. E aqui a gente vê um dos efeitos mais perversos disso tudo, a chamada lei de ferro da proibição. A lógica é bem simples. Se contrabandear algo é muito arriscado, o traficante vai preferir o produto que dá mais lucro no menor volume possível. Foi a repressão à cocaína que incentivou o surgimento do crack, que é mais potente e mais fácil de transportar. E hoje, a gente vê o mesmo fenômeno com o fentanil. A proibição não acaba com o mercado, ela só o torna mais perigoso e mais letal. Mas ok, será que tudo isso é só teoria de economista? Bom, vamos dar uma olhada no mundo real.
Vários países tentaram caminhos diferentes e os resultados deles nos ensinam lições muito valiosas. Vamos pegar Portugal, que é um caso super famoso. Lá, eles descriminalizaram o uso de todas as drogas. Isso foi ótimo para a saúde pública, reduziu mortes por overdose, contaminação, mas, pela lógica de Friedman, foi uma meia medida. Por quê? Porque o usuário deixou de ser criminoso, mas quem vende a droga continua sendo. Ou seja, o dinheiro todo continua indo direto para o mercado ilegal e financiando a violência do tráfico. O Uruguai tentou outra coisa, um monopólio estatal. É o governo que controla a produção e a venda legal de cannabis. Bom, Friedman provavelmente diria que esse é um erro clássico. A burocracia do Estado, com todas as suas regras, filas, registros, horários limitados, ela simplesmente não consegue competir com a agilidade e a conveniência do mercado ilegal que continua firme e forte por lá. A Califórnia, nos Estados Unidos, nos dá outra lição importante. Eles legalizaram a maconha, mas criaram tantos impostos e tantas regulações que o produto ilegal acabou ficando muito caro. Qual foi o resultado? O mercado ilegal não só sobreviveu, como explodiu. A tentativa do Estado de lucrar muito com a legalização acabou, na prática, fortalecendo ainda mais o crime que queria combater. Então tá. Com base na teoria do Friedman e nessas lições do mundo real, o ensaio que serve de base para a análise de hoje propõe um caminho diferente para o Brasil. Um caminho que se apoia em 4 pilares. A proposta é bem direta e segue a lógica que a gente viu. Primeiro, legalizar a produção e a venda para cortar a principal fonte de renda das facções. Segundo, regular de forma inteligente, focando em controle de qualidade, pureza e proibição de venda para menores, mas com impostos baixos. Por que baixos? Para que o mercado legal seja mais barato e mais atraente que o ilegal. Terceiro, mudar o foco da polícia. Punir quem causa dano aos outros, como dirigir sob efeito de drogas, em vez de punir o simples consumo. E quarto, e talvez o mais importante, pegar aqueles 50 bilhões de reais que a gente gasta por ano na guerra e investir em tratamento de saúde para dependentes e em educação de qualidade sobre o tema. O Friedman fez essa pergunta lá nos Estados Unidos, se referindo a 10 mil homicídios por ano que estavam ligados ao tráfico na época. Agora pensa no Brasil, onde a gente tem mais de 40 mil homicídios por ano e uma parte enorme deles está conectada a essa mesma guerra. A pergunta dele se torna ainda mais urgente e perturbadora para a gente. Será que a proibição, com a boa intenção de proteger as pessoas, não está na verdade causando uma catástrofe humana e moral muito maior? Toda essa análise foi baseada no ensaio A Economia Política da Proibição e o Estado, de Daniel Alvão de Carvalho Júnior. A lógica econômica nos força a questionar e se a solução para um dos nossos problemas mais violentos estiver exatamente no caminho que a gente mais se recusa a olhar. Agradeço a companhia.